Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. Bom dia para quem está assistindo no outro dia. Primeira partida do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Bahia 2. Foi uma partida que a gente jogou na Vila Belmiro. Foi uma partida que a gente tinha um mando de campo, mas o Corinthians decidiu colocar a partida para ser lá na Vila. É, Foi uma partida que o Memphis foi titular, foi uma partida que o Garro foi titular, foi uma partida que o Yuri Alberto foi titular, foi uma partida que o Corinthians jogou com os três melhores jogadores do time. E o Corinthians não jogava com esses três jogadores do ano passado, desde a final contra o Vasco. É claro que naquela partida o Garro não jogou de titular, não começou de titular, mas o Corinthians tinha muito tempo que não tinha esses três em campo. É, é muito importante falar sobre esse trio porque teve uma partida muito boa dos três juntos, uma troca de bola, uma troca de passe, de bola muito forte entre os três juntos. É claro que quando os três juntos estão em campo, é claro que quando o Memphis está em campo, o Garro e o Roberto estão em campo, a qualidade técnica do Corinthians melhora, o toque de bola melhora. A gente viu um jogo mais bonito, a gente viu um jogo que enche os olhos de alguma forma ou de outra. E eles jogaram os três juntos, né? É claro que o Garro voltando agora de lesão, o Yuri já estava jogando outros jogos, o Yuri fez alguns gols recentemente, fez gol no Clássico recentemente. Então, e o Memphis não, é a primeira partida do Memphis no ano, jogou até ali o segundo tempo, depois o Dorival Júnior troca ele, tira ele. É claro, porque ele não tem uma certa minutagem no campo para jogar 90 minutos. E domingo já tem final do Corinthians da Supercopa, Corinthians e Flamengo. Então é claro que é mais uma questão de dar minutagem para ele pegar um ritmo do jogo, porque é o primeiro jogo dele no ano. Então tem tudo isso, né? O Corinthians, muito bom o primeiro tempo do Corinthians, né? É um jogo bonito de se ver, muita troca de passe, muita troca de bola ali de um jeito bonito. Era um jogo do Corinthians de domina, toca, domina, toca, domina, toca. Parecia até um pouco o Corinthians do Tite ali, né? A gente era passe de primeira, era um pouco diferente, só que lembrou até, foi um bom primeiro tempo do Corinthians em cima do Bahia, só que daí o Corinthians acaba que depois que faz o primeiro gol, e é um golaço do Corinthians, mais um gol do Bidon, o Bidon que nesse começo de ano é o melhor jogador do Corinthians, é o melhor jogador do Corinthians disparado, fez gol contra o São Paulo, fez gol agora, vem jogando muito bem, assistência, é um moleque que joga muita bola, é um moleque que com certeza esse ano vai ser vendido, porque acho que o Corinthians não consegue, né? O Corinthians na verdade não consegue manter esse jogador. É um jogador de um nível muito alto e é um garoto que a cada jogo é mais lapidado ainda pelo Dorival Júnior e pelo Corinthians também. É, mas no começo, é o começo do ano. Começou agora o ano, claro. Primeiro mês do ano. Só que o Bidon, nesse começo de ano, é o melhor jogador do Corinthians disparado. Muita qualidade técnica, muito passe com, com inteligência. É um jogador muito inteligente, é um jogador que tem ótima condução. Dessa vez o Corinthians opta por não começar com o Matheus Pereira, não começa com o volante André também. Duas mudanças importantes ali do meio de campo que a gente tem que ressaltar. Voltou com o Raniel e voltou com o Carrilho. Porque o Corinthians que esteve em campo é o Corinthians titular, tirando o Gabriel Paulista, que é o André Ramalho no lugar dele. Inclusive, vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre a zaga de hoje. Mas tirando o André Ramalho, que não estava em campo, é o Corinthians titular, né? É o Corinthians com as melhores peças ali. Então, é o Corinthians que jogou a reta do ano passado com esse time, ganhou a Copa do Brasil com esse time, ganhou o Paulistão com esse time. Então, é importante ressaltar tudo isso. Daí, vamos falar da zaga. Gabriel Paulista como titular, mais um jogo seguido, né? Porque no último jogo também foi ele como titular contra o Velo Clube, foi ele e o André Ramalho, se eu não me engano.
E eu não sei até que nível a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que o Gabriel Paulista ele não começou de titular porque ele vai ser titular no próximo jogo na final contra o Flamengo. Não, acho que ele começou de titular porque o André Ramalho já tinha jogado outro jogo de titular. Então acho que foi mais uma questão de rodagem de campo, de elenco, foi mais uma questão de colocar um jogador para o outro descansar, do que o Gabriel Paulista como titular no domingo junto com o Gustavo Henrique. Não, acho que não vai ser esse o time. Vai ser a zaga normal de Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu. Eu acho que vai ser esse time mesmo, essa zaga mesmo. E eu acho que o Corinthians que vai vir em campo no próximo jogo contra o Flamengo. Eu acho que talvez o Rodrigo Garra não seja titular, mas por conta de que o time do Flamengo é muito forte, o time do Flamengo vai vir muito para cima, então pode ser que o Dorival Júnior opte por o André ou o Matheus Pereira por causa da marcação do meio-campo. Eu acho que o Corinthians vai vir forte para marcar o meio-campo, vai vir forte para tomar cartão amarelo também nesse jogo, e o Rodrigo Garro talvez não joga como titular. É claro que eu tô falando de achismo, né? Eu não tô falando de algo que é certeza, é algo que eu posso cravar. Não, com certeza não. Mas eu acho que o Corinthians, eu não sei ou não se eu deveria falar se o Corinthians deveria ou não vir com o Rodrigo Garro de titular ou não, mas talvez seja uma boa opção também não vir com o Rodrigo Garro de titular. Por conta de o Corinthians mais forte na marcação. O time do Flamengo é muito forte, o time do Flamengo é, é muito rápido, é um time de muito boa transição, muita posse de bola também. Então é um time muito rápido, que tem uns pontas muito fortes. Então acho que a gente tem que deixar isso claro também, e acho que é algo que o Dorival claramente já está pensando e é algo que a gente está pensando agora também. Vamos lá? Vamos falar sobre o Bidon e o Garro jogando junto, só que mais avançado, um pouco mais perto do gol. O Bidon, essa partida, ele jogou muito mais avançado do que o Rodrigo Garro, porque a gente vê o Rodrigo Garro buscando mais a bola no pé do Carrilho e dos zagueiros, do que o Bidon buscando a bola no pé do Carrilho e dos dois zagueiros. Não, a gente vê o Bidon um pouco mais avançado e o Garro, consequentemente, avançando também para fazer essa tabela perto da frente do gol, perto da área. Então, os dois jogando mais avançado, eu acho que é algo muito interessante. Eu acho que se o Corinthians vir com meio campo com quatro jogadores tipo dois jogadores para marcação, vamos por dois volantes para marcação e os dois mais para frente, os dois trocando um posse de bola ali, o Corinthians com os dois volantes de marcação, pode ser que seja o André e o Ranielli, pode ser que seja o Matheus Pereira e o Ranielli. Eu creio que no elenco do Corinthians não tem esse zagueiro marcador, é só o Ranielli, não tem um segundo para fazer isso. Quem tinha antigamente o volante Rian, mas ele foi emprestado pro Fortaleza, então fora de cogitação, né? Ele não tá aqui. Então, mas eu acho que é algo interessante do Corinthians explorar mais para frente, talvez até no jogo contra o Flamengo, algo muito interessante. Essa dupla de meio campo, independente do que eu falei atrás, mas essa dupla de meio campo de Rodrigo Garra e Bidão também é muito interessante de ser explorada. Só que daí o Carrilho ia ter que sair desse time, né? Porque o Carrilho, ele é um volante barra meia direito, e ele é um volante de condição de bola, ele é um volante de toque de bola, ele é um volante parecido até com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira também tem essas características de toque de bola, de condução de bola. E não é um volante, o Carrilho não é um volante de marcação, não é um volante que desarma muita bola durante o jogo. Então acho que a gente tem que falar sobre isso também. Vamos lá pro próximo tópico. Vamos falar do golaço do Bahia, né? Eu acho que o gol do Bahia ali foi um gol que foi mais mérito do Bahia do que demérito do Corinthians. É claro que o Jean Lucas ele tá sozinho na hora que ele chuta pro gol, mas é um golaço, né? Um golaço que desvia e morre no ângulo do Hugo Souza. Não, talvez pode ser que seja uma bola defensável, só que desviou, né? Se o Hugo tivesse um pouco mais melhor posicionado, ele conseguiria talvez defender essa bola, tocar na bola e ir para meio de campo.
Mas é um gol que é mais mérito do Bahia, foi um golaço do Bahia, do que demérito do Corinthians, né? O Corinthians tomando vários golaços aí, como sempre, né? Ano após ano, é isso que o Corinthians mais toma. Enfim, então acho que eu não poderia vir aqui falar, eu vou julgar o Corinthians porque foi mais mérito do Bahia do que demérito do Corinthians nesse primeiro gol do Bahia, né? Claramente. Daí o Corinthians ele fica morno em campo, né? Ele fica morno em campo e daí toma o segundo. No segundo gol, o Gustavo Henrique ele dá o bote errado no atacante do Bahia e o Gustavo Henrique é um zagueiro devagar, né? O Gustavo Henrique é um zagueiro lento, é um zagueiro que não tem corrida, não tem velocidade, então é claro que o atacante do Bahia colocou na frente e o Gustavo Henrique não pegou. Então foi um bote que o Gustavo Henrique deu numa hora errada no atacante do Bahia e acabou que o gol resultou nisso, né? O bote errado que ele deu resultou no gol do Bahia. Então, acho que sim foi um erro ali do Corinthians, o segundo gol sim foi um erro. E é claro que não sai o gol, né? O Hugo defende e daí, consequentemente, sai o pênalti do Bahia, né? Foi realmente pênalti, não tenho o que falar, pênalti indiscutível, então não tem muito o que falar. Só que se esse bote não tivesse saído errado, talvez não teria saído o pênalti, né? Com certeza não teria saído o pênalti, teria sido diferente. Mas foi pênalti, né? Não foi gol ali. O Hugo conseguiu defender a segunda também, só que daí ele pega na perna do atacante do Bahia e depois também toca na bola. Enfim, mas foi pênalti. Vamos falar também de estratégia na bola, estratégia de bola na área, né? O Corinthians, desde que o Pedro Raul retornou pro Corinthians, desde o primeiro jogo, sem ser o primeiro jogo, acho que o primeiro jogo não, no jogo contra a Ponte Preta não, mas desde o segundo jogo, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Velo Clube, contra o Bahia agora, 4 jogos seguidos. O Corinthians no segundo tempo é chuveirinho na área, Pedro Raul de cabeça. Não sai esse Pedro Raul de cabeça. Não sai. Só que essa é a intenção. A estratégia do Dorival Júnior, né? Desde que tem o Pedro Raul no elenco, o Dorival Júnior faz isso. Ano passado, quando não tinha o Pedro Raul no elenco, o Corinthians não fazia isso. O Corinthians tentava construir o jogo durante o segundo tempo. O Corinthians colocava o Dieguinho, no final do ano passado o Corinthians era isso, colocava o Dieguinho na ponta direita para fazer jogada individual, para tentar fazer um gol no segundo tempo. Colocava o Kaique Ferrari na esquerda também para isso, para fazer isso, mas nunca o Corinthians ficava nesse cruzamento de área pro centroavante ir, fazer gol e tal. Nunca era esse cruzamento longo também, essa bola mais alta, né? Era um cruzamento mais baixo pro Yuri Alberto fazer um gol de centroavante com a perna mesmo, empurrar a bola para dentro do gol. E desde que o Pedro Raul entrou no Corinthians, a estratégia do Dorival no segundo tempo é Matheus Bidu cruza para a área, é Vitinho cruza para a área, é Mateuzinho cruza para a área, Carrilho, até os zagueiros cruzando para a área para tentar aquele gol de cabeça do Pedro Raul, né? E é um jogo muito ruim de se assistir. Quando tinha o Pedro Raul aqui, e se eu não me engano era o Mano Menezes, se eu não me engano, como técnico do Corinthians, a gente via muito isso, né? O Ramon Dias também. A gente via muito isso. O Ramon Dias, acho que o Mano Menezes não sei se já tava quando o Pedro Raul tava, mas o Ramon Dias sim. Era muito isso, né? Era o Corinthians cruzar cruzar na área pro Pedro Raul tentar fazer gol de cabeça. Era toda hora isso. E a gente passou isso, passou o taco, né? Parece que o Ramon Dias passou o taco pro Dorival Júnior, porque é a mesma estratégia que o Ramon Dias usava e nunca dava certo. E não tá dando certo até agora. Já foram 4 jogos que o Dorival Júnior tenta apostar nisso no segundo tempo. E é entendível essa estratégia dele, só que não tá dando certo. Acho que até que ponto ele vai insistir nisso. Eu seria. Se eu fosse o técnico do Corinthians, é claro que eu não sou o técnico do Corinthians, mas se eu fosse o técnico do Corinthians, eu apostaria nos dois moleques de ponta. Eu apostaria no Dieguinho tentando fazer aquela jogada 1 para 1, que ele faz muito bem. O Dieguinho que o Corinthians tem que usar mais, o Dorival Júnior tem que usar mais, não usou nesse jogo, ele nem entrou nesse jogo. E, eu apostaria nisso, apostaria nessa jogada 1v1 do Dieguinho do que pra bola na área. Eu acho que
é uma estratégia válida, só que não é uma estratégia tão inteligente. Acho que é mais algo robótico de cruza, 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 vamos ver no que dá. E é isso. Enfim, é, eu faria diferente. Eu tentaria uma jogada um para um. É claro que o Corinthians não tem jogadores de um para um. As únicas apostas é o Kaique na ponta esquerda e é o Dieguinho na ponta direita. Agora tá vindo o Caio César. Então acho que vai vir mais uma opção para isso. Eu espero que isso mude com a chegada do Caio César também. É mais uma opção para isso, para fazer ao contrário disso. Enfim, espero que vocês tenham gostado do like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. É, Deixa a crítica construtiva de vocês aí nos comentários, deixa o que vocês discordam de mim nos comentários do que eu acabei de falar. Deixa o que vocês, a opinião de vocês também, sendo ela contrária ou não. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Mais um pós-jogo do Corinthians. Vamos pro sexto, acho que o sexto ou sétimo vídeo do canal. Muito feliz por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês e vai Corinthians. Logo, logo tamo aí em final, Coringão versus Flamengo. Vamos macetar, vai ter pós-jogo aqui também. Então, para quem assistiu esse vídeo, confere também o pós-jogo depois do jogo do Flamengo, depois da final contra o Flamengo. Vamos para cima, a gente vai ser campeão mais uma vez. Tô cravando, hein? Tô cravando. Pode ser que o discurso no domingo vai ser diferente, mas nesse momento eu falo que o Corinthians vai ser campeão em cima do Flamengo. Vamos para cima dos Urubu e vai Corinthians. Tamo junto.